A época da Quaresma é cercada por mitos e personagens fantásticos. A data, marcada principalmente por questões religiosas, traz discussões sobre personagens místicos, histórias antigas e algumas delas medonhas. Contadas por gerações, muitas delas se passam pelos dias da Semana Santa, principalmente entre terça e sexta-feira da Paixão. Mas o que são essas histórias? Conhecidas como fantasiosas, essas narrativas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais das aventuras humanas. Infelizmente ou felizmente, alguns de nós nunca saberemos o que é real ou imaginário, mas fato é que muitas coisas além da compreensão humana acontecem entre nós, crendo ou não. Pequenos relatos a seguir nos contam fatos acontecidos e vivenciados por muitas pessoas em diversos lugares em Minas Gerais. Perna Fina. Contada principalmente no norte de Minas, a lenda do Perna Fina se refere a uma personagem que assusta os viajantes nas estradas. A história diz que quem viaja na Sexta-feira Santa consegue ver o Perna Fina caracterizado por um homem alto, magro, careca e de pernas finas, sempre vestido com um terno branco. Segundo a história, o ser costuma estar parado nas estradas mineiras com os braços levantados e as pernas abertas formando uma cruz com o corpo. A história conta que ele é uma assombração de uma pessoa que já morreu, tendo que permanecer penando sobre a terra. Lenhador Fantasma. A lenda do lenhador fantasma conta que, assim como Perna Fina, ele é uma assombração que, quando ainda vivo, trabalhou na Sexta-feira da Paixão e, por ter trabalhado em uma data sagrada, seu castigo é trabalhar todas as Semanas Santas sem poder ter o descanso da alma. E muitas pessoas afirmam categoricamente já ter ouvido os sons incessantes de seus machados nessas noites santas. Lobisomem. Muito conhecido entre as lendas e até algumas histórias, o lobisomem é destinado a virar lobo em alguns dias e horários, e durante a Semana Santa, isso acontece especialmente nas terças e sextas-feiras, de meia-noite às 2 da manhã. E na data em questão, o lobisomem passeia pelos cemitérios, encruzilhadas e igrejas para depois voltar à forma humana. Procissão dos Mortos. Muito conhecida até hoje em Minas Gerais, a Procissão dos Mortos acontece, de acordo com a lenda, na noite da Sexta-feira Santa. Saindo do cemitério, pessoas vestidas de branco comemoram o aparecimento de Cristo entre eles, assim como é contado no Monte Calvário, quando centenas de mortos ressuscitaram. De acordo com a lenda, só quem sai para as ruas na sexta-feira é que consegue ver essa procissão. E tem diversas histórias. E agora eu vou contar para vocês uma que a minha mãe me relatou. Boa noite. Sou nascida e criada na roça, no interior de Minas Gerais. Morei ali até os meus 14 anos de idade e eu me lembro bem como era. Naquela época não existia luz elétrica, água encanada e nenhuma das modernidades atuais, mas eu me lembro que os dias eram longos, de muitos afazeres, e à noite deitávamos muito cedo por falta de opção e por cansaço também. Uma coisa que eu nunca esqueci é que, na época da Quaresma, os vizinhos faziam a novena e ela terminava na Semana Santa. E eu me lembro que em uma dessas novenas aconteceu algo em nossa propriedade que eu não vou esquecer nunca mais. Somos 10 filhos e a minha mãe sempre nos carregou para tudo enquanto é lado. Tudo que ia fazer, principalmente nas novenas, íamos todos juntos. Minha mãe era muito religiosa e nos criou assim também. Em uma dessas novenas que eu me lembro bem, que terminava na Semana Santa, fomos até o sítio vizinho para terminar a novena ali na casa de uma comadre. Íamos sempre ao entardecer e voltávamos assim que escurecia. Me lembro bem que a minha mãe carregava um candeeiro
para poder iluminar a estrada. E eu lembro bem dessa noite. Estávamos quase chegando em casa quando minha mãe viu um clarão ao longe e ela disse para andarmos muito rápido porque havia algo de errado ali nas redondezas. O meu irmão do meio, sempre muito rebelde e desconfiado de tudo, na verdade ele era muito descrente. Ele perguntou à minha mãe o que era e quando a minha mãe disse que aquilo poderia ser algo de outro mundo, ele empacou feito um burro e não quis sair do lugar. Ele disse que não sairia dali até ver o que é que estava passando. A minha mãe, muito brava, porém não podia bater, fez com que ele andasse rápido, puxando-o pelas mãos, e chegamos em casa. Sem poder falar muita coisa, porque naquela época respeitávamos tudo. A partir da terça-feira, minha mãe não brigava conosco, não nos chamava a atenção, não fazíamos muito serviço de casa, na verdade, fazíamos apenas o essencial e a época era de oração, era de reclusão, de silêncio em respeito às semanas. Mas esse meu irmão, ele nunca se atentou a isso, nunca seguiu à risca, na verdade ele não acreditava muito nessas coisas. Quando a minha mãe disse que éramos para deitar, ouvimos um barulho ao longe. Eu nunca soube distinguir se aquilo era um grito, se aquilo era um relincho. Não sabia bem o que era aquilo. Mas assim que ouvimos isso, o meu irmão foi até a janela e gritou. Lembro-me muito bem das palavras dele. Vem até aqui que eu quero ver o que você é. Nessa hora, a minha mãe olhou para ele, chamou o meu pai e disse para o meu pai o que ele havia feito. Porém, o meu pai disse que não poderia castigá-lo, porque o dia não era para aquilo. E mandou que fôssemos dormir. Só que esta foi a maior noite de nossas vidas. Como durou! Lembro-me bem que quando estávamos nos preparando para deitar, eu havia acabado de sair do quarto dos meus pais. Tomei benção pai, benção mãe e encaminhei para o meu quarto, onde dormia com mais 4 irmãs. E neste momento ouvimos barulho ao redor da casa. Parecia um cavalo andando. Só que nós não tínhamos cavalos soltos. O meu pai cuidava de prender todos muito cedo e aquele suposto animal ficou rondando a casa. Porém, quando ele andava perto das janelas, víamos um clarão como se fosse uma tocha acesa, e aquilo parou ao lado do quarto do meu irmão. E ficou ali batendo com a pata no chão, como se quisesse chamar a atenção. O meu irmão saiu do quarto, foi até a janela da sala e abriu, mesmo com medo, mas a curiosidade naquela hora falou mais alto. E foi ali que ele cometeu o maior erro da vida dele. Quando ele abriu a janela e deu de cara com um cavalo que, segundo ele, não tinha cabeça, mas tinha fogo no lugar da cabeça, ele deu um grito e ficou paralisado ali. E o meu pai, já sabendo mais ou menos do que estava acontecendo, levantou na hora, chegou até a sala e fechou a janela. O meu irmão ficou um bom tempo paralisado e a minha mãe rezava copiosamente o seu terço ali, pedindo a Deus que tivesse misericórdia e que não deixasse o meu irmão daquela maneira. Embora ele fosse um menino levado, ele era somente um menino e as coisas que ele fazia não era por maldade, ou talvez fossem, mas ele nem desse conta disso. Aquilo que estava lá fora, que segundo a minha mãe era uma mula sem cabeça, rondou a nossa casa até as 2:30 da manhã. E ela fazia um barulho muito estranho. Não era um relincho, parecia um lamento. Era uma coisa muito estranha, mas eu me lembro bem que nessa noite nenhum de nós dormimos. A minha mãe teve que levar o meu irmão a uma benzedeira para benzê-lo, e eu me lembro bem das palavras daquela senhora que morava ali nas redondezas. Se não fosse pela misericórdia de Deus, esse menino nem falaria mais, e que isso sirva de lição para que ele nunca mais afronte as coisas do outro mundo, porque ele não poderia ter feito isso. Mas como é criança, Deus perdoa. E graças a Deus assim foi feito. Deus perdoou, meu irmão voltou a falar,
mas aquela imagem nunca saiu de minha cabeça. O meu irmão estático ali no meio da sala, todo urinado, e a minha mãe clamando ali por Deus que tivesse misericórdia e perdoasse a peraltice dele. Tempos depois, ouvimos dizer que aquele ser era realmente uma mula sem cabeça e ela andava ali pelos pastos. Nós nunca soubemos, na verdade, quem era que se transformava naquilo ou se aquilo veio de outro mundo. A minha mãe sempre nos disse que, época de Quaresma, os portais estavam todos abertos, tanto do inferno quanto do céu. Poderíamos ver coisas boas, mas principalmente as coisas ruins. Então, eu guardo comigo até hoje essa mesma crendice. Eu acredito que as coisas aconteçam, acredito que seres sobrenaturais estão soltos sobre a terra durante essa época. Se você não crê, respeite. Não queira fazer como meu irmão. Não queira ver as coisas por descrença, pois eu posso afirmar a você que se você vir um ser desse, você jamais esquecerá. Boa noite.